narrativa da verdade. Meu nome é Himeneus Argenton. Sendo o último paladino da Hora Perdida, a mim veio a ordem de narrar toda a verdade sobre os humanos, desde o começo. Quando o retorno de tudo ao todo estava chegando ao seu fim, os sons de ordem apareceram-me do centro do infinito, vindo do Uno, dizendo: Himeneus, você é o último dos paladinos a retornar ao ponto. Cabe-lhe a missão de descrever por palavras toda a história da verdade, desde o seu princípio. Narra como testemunhaste o início, o meio e o fim de todas as coisas saídas do todo. Sendo tudo um eterno agora, me parece justo informar que essa narrativa não possui espaço ou tempo, pois eles não existem. É designada a toda a criação evoluir em direção ao ponto, sendo assim a saga das sociedades de seres se extingue e se reconstrói. A cada passo e cada ciclo do Sol, se aproximam as mudanças necessárias para encurtar os ciclos aspirais entre os seres e o ponto. É aqui que temos o começo de uma nova sociedade de seres, e nesta próxima, a verdade e a cooperação é o próprio tema da existência, e serão regidos pelo amor. Eis que a sociedade regida pelo medo e pelo terror chegou ao seu fim, e para os que surgem, a sobrevivência dos seus contemporâneos é mais importante que a própria existência. Para entender esta história que chega ao seu fim, é preciso partir do início, o ponto, de onde houve a criação do todo, e de tudo dentro de um só Uno. No princípio de tudo era apenas o ponto, quando por intuição sem inteligência, sem instinto, apenas pela existência do ponto mesmo, o todo se manifestou. A primeira das impressões que surge foi a luz, é dela que se vê em tudo. Aparece a alegria, o amor e a compaixão, a partir dessa impressão. Movido pela primeira impressão, deu-se vazão ao mentalismo, e não havia nada fora de si que conhecesse ou soubesse. Desde então propôs em si mesmo criar o que chamou de sua consciência. Do segundo movimento, emanando a vontade, se originou o caos. A partir desses os movimentos se multiplicaram, e repetiram-se cada qual com aparência e semelhança do seu espelho. Deu-se então a separação. Eis o surgimento do primeiro universo. Nele as quatro forças até então desconhecidas atuam, a saber, a coesão, a adesão, a atração e a repulsão, tomaram forma. Unidos e separados por estas forças tudo se movimenta no todo. Deste primeiro universo surgirão os primeiros mundos de caos. Ainda não havia luz. Então, da sua vontade e pela sua intuição, o todo faz sua primeira criação, expandiu-se, e tornou-se a luz do primeiro mundo do caos. As formas ainda não haviam sido criadas e tudo é vazio. Em um movimento, o todo se manifesta em criação. Dentro dos primeiros mundos, surgem as vibrações perceptíveis, e destas vibrações em diante os elementos começam sua reunião. O primeiro dos elementos a aparecer é o éter, o mais sutil nos primeiros mundos. Nele todas as formas estavam preparadas para existir, e a primeira forma a existir a partir do éter é o círculo. É dela que se originam todos os movimentos do primeiro mundo. Seu princípio é, tudo parte de um ponto, e retorna ao mesmo ponto de onde partiu, segundo os movimentos desta forma. O universo do movimento do círculo é onde está o nosso mundo. A unidade da infinidade de mundos dentro da unidade dos infinitos universos, e dentro de cada minúscula partícula de pensamento do todo. Este é o ponto a que nos referimos no início. A partir deste primeiro mundo, o mundo dos círculos, onde está o nosso universo, começa a nossa narração. No princípio havia só caos. Tudo se originava a partir da intuição. Os elementos se utilizavam altamente das energias emanadas do ponto. Esta criação determinou os primeiros passos para a existência da matéria. Com o aumento das vibrações, os elementos se coagulavam cada vez mais, criando assim submundos de onde originavam universos paralelos. É onde existem as vontades e os desejos vivos. É nesta minúscula região de menos de um angstrom do pensamento do todo, que existe o universo que vivemos. Neste universo de sistemas solares, coagulados em galáxias, nebulosas, planetas, cometas, asteroides e satélites, assim denominados pelos que neles existe, está o início da saga dos seres chamados humanoides e dos muitos outros seres, dominados por estes.
A ordem que me foi dada é realizar a narrativa da história da verdade da origem dos humanos, a partir dos humanoides. Antes disso, que existe para cada um dos pontos de pensamento do todo, onde residem as miríades da criação, um paladino que narra suas histórias da verdade. A narrativa que devo realizar parte da criação do habitados humanoides, ou lugar que imprime em suas mentes a realidade material. Este é o mundo particular que cada ser constrói. Este mundo é a antítese do verdadeiro mundo, que só existe na mente do todo. Tomando por conta uma ordem dos fatos, eis como tudo começou. No princípio, como em todos os microscópicos pontos do pensamento do todo, havia apenas caos, e no caos começa a criação dos seres deste planetoide. Pelos que nele habitam, foi denominado Terra, um planetóide do vasto todo, menos que um angstrom de ponto do todo. Nele a manifestação do todo realiza a ordem, e este foi posto em sua órbita circular segundo a lei. A primeira das existências, então, é a água, para seu resfriamento, após ter sido particulado do fogo, segundo a lei da polaridade. Esse elemento apresentou-se com seus três estados físicos, perceptíveis pelos humanoides, a saber, sólido, líquido, gasoso. Pela alegria o todo identificou isto como uma ordem no caos, e todas as coisas foram boas. A partir da água, que obedece à lei da atração para os elementos oxigênio e hidrogênio, tudo vibrou em menor intensidade e assentou-se sobre o caos. O segundo das existências a partir da primeira, foi o invólucro atmosférico de tom magenta, que seria chamado pelos humanoides de escudo celeste de proteção. A verificação desta proteção se dá pelo fato de as moléculas de ozônio, que permutam entre si a colaboração de vibrações em todo o vasto ponto da Terra, realizarem a simbiose de mutações entre gases e ondas de calor, geradas pelo granular Sol de centro, formado de hélio. A terceira das existências é o calor, primeira das manifestações energéticas, onde todas convergem, depois da repulsão dos elementos. Destes o maior origem é o Sol, citado anteriormente, para este microscópico sistema de rotação. A quarta das existências é a coagulação dos elementos resfriados, chamada matéria bruta, cuja existência se encontra no menor nível de vibração perceptível pelos humanoides. É nesta matéria que se manifesta a vida. A vida determinada para os humanoides os classifica como seres. Embora este seja um conceito errado, visto que nada existe como ser sem receber emanação do ponto, e toda a criação possui sua essência. É esta a principal das razões dos humanoides terem contato com o mundo dos sentimentos, e dela absorverem a percepção da sua jornada de retorno ao ponto. Coube a mim narrar a verdade, se é que ela existe em excelência, para os acontecimentos desta vida que os humanoides acreditam possuir. A quinta das existências é então a vida, a mais excelente de todas. Dado que o todo se manifesta na vontade, o todo desdobrou sem existir em toda a sua criação. Sob um novo movimento de separação de parte de si mesmo, obedecendo à lei da atração, juntou-se à sua criação, gerando então o que os humanoides chamam de vida. Surgem no planetoide Terra os seres, que a dominam a seu tempo sua imagem e semelhança. Os seres, tendo parte do todo em si mesmo, possuem a sua semelhança e vontade, e a partir daí criam e geram criadores. Toda essa existência viera a ser em um só movimento, dado que o tempo e o espaço só existem na mente dos seres humanoides. Porém, no todo há um só eterno agora e somente um ponto. Esta junção de parte do todo com sua criação tornou-se um caos em menor escala para a existência. Posto que a vida de caos deu-lhes o livre-arbítrio de criarem por si mesmos as existências de seres vindouros. O primeiro dos seres, assim denominados pelos humanoides, foi uma manifestação virótica. Este componente da criação é chamado a primeira apenas para estabelecer um marco. Manifestava a criação a partir de si mesmo, embora não tivesse poder para se dividir. Esta manifestação possuía a energia do ponto e a vontade do todo, e realiza sua existência de forma estática absorvendo elementos da matéria densa com o qual duplicava seu código-chave. O segundo dos seres, gerado no mesmo eterno agora, foram os bacteriâmicos, que possuem vibrações mais lentas e se deslocavam entre os elementos. No caso houve convulsão e os viróticos e bacteriâmicos desenvolveram uma competição pela reprodução.
Ambos apresentavam modificações pela capacidade de criação. Deu-se início então à autonomia para lutar pela sobrevivência. A partir deste momento a vida sistemática inicia, e muitos outros seres se sucedem: vírus, bactérias, moneras, fungos, vegetais, animais, criando um ecossistema ordenado com os humanoides os denominando. Inicia-se aí o movimento chamado Gênesis, e a cosmogonia começa e chegam então à existência os seres, imagem e semelhança do todo. Nos seres o todo se desdobra e reside. Neles o todo se manifesta em três estados, a saber, instinto, inteligência e intuição. O instinto é a forma rudimentar imbuída pelos fatores enganosos de sobrevivência dos primeiros seres agarrados à matéria bruta. Este se torna motivo das guerras que se sucedem entre eles. O segundo estado, a inteligência, é um fator racional derivado do primeiro que é utilizado para as ciências. O terceiro e mais sutil dos estados é a intuição. Este é a origem do amor e da compaixão. Houve caos no interior dos seres por estarem compartilhando parte da essência do todo, e como não possuíam a inteireza do ser, se dividiram as três formas e surgiram os pensamentos. Esses por sua vez dominaram os seres e os tornaram escravos seus. Este fator é uma oportunidade de evolução, visto que os seres ficam diante do desafio de equilibrar novamente sua constituição relacionada ao todo. E assim por ordem ao caos interior e tomar novamente o rumo de um retorno ao ponto, lugar uno do todo. A ordem de existência de tudo no universo de matéria bruta é: tudo tem começo e fim, e o fim obedece à lei do movimento circular, que determina que do ponto tudo emane e ao ponto tudo retorne. Sendo assim, todas as coisas em tudo na matéria bruta nascerá e se extinguirá. A este fator o chamamos Ouroboros. Este é o conceito de nascimento e morte denominado pelos seres. Para pôr em ordem a narrativa da verdade, considerarei apenas o surgimento de uma espécie dos seres, os humanoides. Sendo este proeminente no planetoide Terra, e neles que é fundamentada está a história da verdade. E ela tem por objetivo trazer à luz a verdade do nascimento, da vida e da morte. Surgidos pela vontade do todo, os humanoides vieram da seguinte forma: os viróticos e bacteriâmicos deram origem a muitas formas rudimentares de vida, segundo concepção humanoide. Dentre estas surgiu uma com a chave codificada chamada monódica. A chave monódica foi gerada a partir de seres interventores com a mesma constituição criadora do todo, conhecidos como viajantes. Estes eram viajantes dos mundos e por natureza de seus pensamentos experimentadores, chegaram ao planetoide Terra. Segundo seus interesses, mesclaram suas chaves com a dos seres viróticos e bacteriâmicos. Desta chave monódica aparecem os seres vassalos, que obedeciam pelo medo, os quais são dominados pelos viajantes. Assim foram chamados porque modificaram a forma de locomoção. Possuíam tentáculos e se locomoviam pela água até suas profundezas, onde formaram colônias. Esta espécie, pela lei da causa e efeito, veio às superfícies das águas. Encontraram seres mais evoluídos, porém com idade menor, e consequentemente com mais medo do que eles, e menor capacidade de luta. A guerra foi implantada e muitos seres morreram, e os antropóides venceram, e perderam o medo de lutar, mas nutriram mais o medo de morrer. Passaram então a guerrear entre si pelo domínio da Terra. Eles ficaram fora de controle. Então os viajantes decidiram partir. Houve divisão entre os antropóides. A instabilidade da chave monódica gerou diferenças entre eles. Alguns começaram a se destacar, tinham menos medo de morrer e se aventuravam em lugares distantes pelas terras secas. Com a atuação constante do Sol sobre este planetoide, segundo a lei da ação e reação, as águas mudaram de estado e deixaram a descobertas a matéria bruta debaixo delas, formando assim as terras secas. Eram vastas extensões onde aqueles antropóides se desenvolveram, deixando muita matéria orgânica. A reprodução deles aumentou e passaram a povoar as áreas secas em diversos lugares. Por viverem juntos e por afinidade segundo a lei da atração se desenvolveram. Sucederam-se constantes mudanças e a chave monódica ficou cada vez mais instável, gerando maravilhosas transformações. Com estas transformações houve caos, e aumentou a guerra entre eles, isto porque os antropóides exterminaram seus predadores e ficaram sozinhos sob a vasta área seca.
E uma voz saindo do Uno veio aos viajantes distantes e disse-lhes: o que fizeste naquele planetoide desarmoniza o caos de maneira extrema. Por isso é de vossa obrigação pôr termo ao que criaste, assim como tudo trabalha para pôr ordem ao seu caos. Vocês terão que trabalhar para pôr termo ao de vocês. Alguns viajantes decidiram, depois de muita relutância, retornar ao planetoide para fugir da consciência do cumprir. A isto eles chamaram de integridade consciente, obedecendo à lei da correspondência, porque assim como é acima com o todo, é embaixo com a criação. Estes se identificaram com aquilo que não podiam lutar contra. Ao chegar a encontrar um caos instalado, os antropóides estavam já em estado de antropofagia. Várias tentativas de passar as consciências foi feita, porém optou-se novamente por uma mescla de chaves. Então a chave monódica dos antropóides foi modificada e surgem outros seres, os hominídeos. Os hominídeos tinham menos medo do que os antropóides, e possuíam maior compaixão. Estes já não se arrastavam e possuíam 4 membros na extremidade do corpo. A guerra novamente se instalou e os hominídeos subjugaram os antropóides, e os poucos que restaram deram origem às suas espécies. Entre os hominídeos existiram líderes. Foi então que começou a organização em sociedades, porque eles começaram a escutar uns aos outros e assim puderam aprender. Com esta nova capacidade os viajantes conseguiram desenvolver neles a inteligência, que consiste basicamente em criar modelos mentais dos elementos da própria criação. Modelos estes que podem ser utilizados para se organizar, visto que não mudam enquanto se mantém certo nível de ignorância. A reprodução dos hominídeos ainda dependia da intervenção dos viajantes. Estes haviam perdido a capacidade de autorreprodução. Eram produzidos zigotos a partir de sua chave monódica, e nela introduzida a porção da chave dos viajantes e assim criavam-se suas matrizes que eram tratadas até a fase adulta. Eis que entre os hominídeos surgiu apenas um ser, cuja capacidade de intuição e inteligência era maior do que a dos outros. Como estas capacidades surgiram sem intervenção dos viajantes, eles separam este ser e o colocaram em uma incubadora para estudá-lo. Reproduziram um habitat semelhante para sua sobrevivência e se puseram a observar seu comportamento, com o fim de descobrir de onde poderiam ter surgido estas habilidades. Identificaram então que aquelas habilidades vinham de algo desconhecido por eles. Descobriram que o todo havia feito aquilo, porque decidiu intervir para ajudá-los no cumprimento da missão a que se propuseram. Este ser único é chamado por eles de Adam Cadmus. Ele se desenvolveu e modificou sua estrutura e foi por eles denominado pai de todos os humanos. Adam Cadmus vivia isolado e não se autorreproduzia. Então os viajantes disseram: façamos outro ser que possa ajudar Adam na reprodução, e que possa ser um com ele para propagar sua espécie. Os viajantes mais uma vez interviram e mesclaram sua chave monódica com a de Adam, e da mesma forma geraram um zigoto, e o ser que dele se originou, foi dado como sem vida. Acharam estes que o processo havia falhado, e o tentaram com inúmeros outros seres, mas quando houve a rotação e o satélite Lua refletiu os raios do Sol, nos seres se apresentou vida. Seus semblantes eram de um ar alegre e belo aos olhos, de maneira que os viajantes se admiraram de suas belezas, e a estas se denominaram como fêmeas, porém uma, a única, tinha as características de Adam. Eles chamaram esta fêmea, gerada da modificação da chave de Adam, Diva Generatus, e os humanos a reconheceram como a mãe de todos eles. Eis que este foi a primeira vez que se pode ver a lei do gênero em seres separados no planetoide Terra. A partir deste momento macho e fêmea passaram a existir separados e independentes fisicamente, e foram chamados de humanos, pelos viajantes, no entanto ainda dependentes instintivamente. As suas chaves monódicas se complementavam no fragmento X e Y onde reside sua força geradora de vida. Então institui-se o maior dos sentimentos nos humanos. Eles definiram suas partes como sendo um todo, e assim já não eram dois, mas um só ser em corpos separados. Esta foi a primeira manifestação do amor que entre os humanos se proliferou, e também entre seus descendentes. Então passaram a entender a dependência entre os seres, e desenvolveram relacionamentos entre eles. Eva era curiosa e buscava aprender cada vez mais, se encantava com todas as coisas e gostava do brilho da luz, e das sombras. Entre os viajantes havia um com quem Eva gostava de conversar, um viajante cujo nome era Lúcifer. Ele era da classe dos viajantes que detinha muito conhecimento,
Era controverso e questionava a criação, porém era o único que possuía os conhecimentos das ciências do bem e do mal, e a maior das habilidades emanada do todo. Ela é parte do todo que impulsiona a vontade de criar, por isso há humanos que questionam, e por isso, Eva era chegada a Lúcifer. Adão e Eva geraram filhos e filhas que obtinham características deles. Os viajantes novamente decidiram intervir nesta primeira geração, e assim se pôde popular o local designado a Adão e Eva. Então começa a primeira sociedade de humanos. Eva era poderosa na beleza, no sentimento e no amor, porém Adão desenvolveu habilidades com a matéria bruta. Aos descendentes com características mais parecidas com a de Adão chamou-se homem, e as descendentes com características de Eva, mulher. E assim se fez a raça dos humanos dentre os seres da terra. Os viajantes começaram a ensinar os humanos a manipular o fogo, as correntes das águas e os movimentos do ar. E assim se multiplicavam e cresciam sobre as planícies, sem que houvesse predador que os consumissem. Nunca mais se ouviu falar nos viajantes, se bem que eles nunca deixaram o homem só, porém muitos se diziam deles, e exigiam que fossem adorados se utilizando do domínio da mente pelo medo e o terror. Assim o homem se tornou escravo do homem, e os dominados eram considerados fracos e os dominadores fortes. Muitos ciclos de sol se passaram e o domínio do homem se expandiu, e as sociedades cresceram e o homem aprendeu a trabalhar o metal. A troca de informações entre os clãs e a diversidade de conhecimentos adquiridos, levou-os a construir grandes monumentos. E os seres humanos prosperaram e descobriram a escrita.